Porque o governo brasileiro lamentou a decisão de Israel de bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, o que piora ainda mais a situação da população e enfraquece o cessar-fogo. O Brasil lembra que Israel tem a responsabilidade de garantir serviços básicos e assistência humanitária em Gaza, conforme determinação da Corte Internacional de Justiça em 2024. Impedir essa ajuda de chegar a quem precisa e usá-la como ferramenta política é uma grave violação do direito humanitário internacional, é o que diz o governo. Diante disso, o Brasil pede que Israel volte atrás nessa decisão imediatamente e reforça a importância de todas as partes cumprirem o cessar-fogo. O país também defende que as negociações avancem para garantir o fim definitivo dos conflitos, a retirada das tropas israelenses de Gaza, a libertação de todos os reféns e a criação de um sistema eficiente para a entrada segura e previsível da ajuda humanitária. Brasil fazendo essa crítica diplomática formal pelo Itamaraty a Israel. Sérgio Marques. Bom, não é a primeira vez que o governo brasileiro se manifesta contrário ao Estado de Israel. O problema é que ele pouco fala sobre o grupo terrorista Hamas, né, que acaba gerenciando a faixa de Gaza. Então, lembremos-nos também, mais uma vez, dia 7 de outubro de 2023. Terroristas do Hamas invadiram o Estado de Israel, eliminaram, mataram, assassinaram 1.200 pessoas desarmadas, homens, mulheres, crianças, idosos, e sequestraram 250 cidadãos israelenses e alguns também de outros países. E ainda hoje nós temos 24, a previsão que há 24 reféns israelenses vivos nas mãos dos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, que são esses dois grupos que dominam a faixa de Gaza. E sempre o Estado brasileiro acaba condenando Israel e não na mesma proporção condenando o Hamas. Inclusive nem reconhece o Hamas como grupo terrorista, diferentemente como a União Europeia e Estados Unidos, que já reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Então, era o momento do Brasil permanecer em silêncio, ser pragmático, porém ele não o é. Eu fico pensando aqui como os judeus brasileiros que são de esquerda, como é que eles devem estar pensando hoje? Porque o governo sempre tem um ponto negativo com o Estado de Israel. O Lula, hoje, o presidente Lula, é pessoa não grata ao Estado de Israel. O presidente Lula já falou que há um genocídio na faixa de Gaza. É lógico, é uma guerra que existe ali, não contra o povo de Israel, é contra o grupo terrorista, é contra o terrorismo internacional, e o Estado de Israel tem que se defender. Agora, o mais triste dessa história é que o Brasil, nesse momento histórico, deveria pragmaticamente permanecer em silêncio, ficar quieto, só que ele acaba tomando o lado. Mais uma vez, lá em 2023, nós recebemos aqui nos portos brasileiros, no Porto do Rio de Janeiro, navios da Marinha Iraniana. E o Irã é um Estado teocrático, uma ditadura islâmica extremista que acaba apoiando outros grupos terroristas, como o Hamas, Jihad Islâmica, como o Hezbollah no sul do Líbano, no Iêmen também. Enfim, é um Estado que acaba apoiando o terrorismo e o Brasil fantasiado de amiguinho de um lado de um Estado terrorista. Fala, Leandro Ferreira. Bom, o Brasil classifica como grupo terrorista todos aqueles que são classificados como grupos terroristas, aqueles pelo Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, quando inclui o Hamas como grupo terrorista, Sérgio, o governo brasileiro passa automaticamente a considerá-lo terrorista também. Então, a lista de grupos terroristas que o Brasil adota é a mesma do Conselho de Segurança da ONU. Aí, assim, se a lista do Conselho de Segurança da ONU está certa ou errada, se o Brasil atuou no Conselho de Segurança para incluir ou excluir algum grupo, são outros 500 que eu não sei o nível de detalhe para conseguir entrar. Apesar de não falar.
Então, mas só fala daqueles que considera, o Conselho de Segurança da ONU considera. Mas o governo, até hoje, o governo federal, o representante, nunca falou que o Hamas é um grupo terrorista. Porque o Conselho de Segurança da ONU não... Mas nunca deixou explícito essa questão. Não, mas assim, o governo brasileiro, quando precisa por que não considera o Hamas oficialmente um grupo terrorista, aponta para o fato de que considera grupos terroristas aqueles grupos definidos como terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU. É uma classificação automática no caso do Brasil. Agora, o que eu vejo é que nós não podemos tratar essa questão especificamente de ajuda humanitária chegando em Gaza, né, como algo que se aplica como punição coletiva para aquela população que está lá, porque são milhões de pessoas que vão ficar privadas de comida, de água, de abastecimento elétrico, né? Porque um grupo autoritário, né, rege ali a parte militar da faixa de Gaza com práticas terroristas, que eu reconheço que são terroristas. Eu não sou o governo brasileiro, eu posso dizer que o Hamas é terrorista, né? Então, eu acho que o Estado de Israel aplica uma punição coletiva à população quando suspende a entrega de ajuda humanitária, que é algo que está previsto no acordo de cessar-fogo como responsabilidade de Israel neste momento, né? Então, pressionar por esta ou aquela razão, eu sempre defendo aqui, sanção, fim de ajuda humanitária, corte de fluxo econômico, você não está punindo esses caras que são do Hamas ou aquele governo, como no caso da Venezuela ou do Irã, que são os governantes que estão vivendo no bem bom, independente da sanção, você está punindo a população que fica privada de ter relações com o resto do mundo, né? O caso do Irã, que o Sérgio colocou aqui, que a Marinha do Irã passou pelo Brasil, como todas as outras marinhas do mundo que o Brasil tem relação, podem passar e aportar aqui, né? A gente não faz a mesma crítica com a Arábia Saudita, que pousa avião aqui da Força Aérea toda hora, né? A gente não faz a mesma crítica a outros países do Oriente Médio que são ditaduras, mesmo a Rússia, né? Hoje é um Estado teocrático, um autocrata lá, que é o Putin, né? Que não está longe de ser uma pessoa democrática. A gente também não impede que passe pelo solo brasileiro, então não vejo por que impedir que iranianos ou as forças armadas iranianas que estiverem de passagem pelas águas territoriais brasileiras possam fazer uso aqui das instalações, como a Marinha dos Estados Unidos faz toda hora. Aliás, deu até problema num avião aí, não sei se você soube, Sérgio, teve problema num avião esse mais tecnológico dos Estados Unidos, o avião teve que pousar no Rio de Janeiro, aquele F-35, aí a turma lá da Força Aérea foi e tirou foto, compartilhou nas redes sociais, os militares estão sendo punidos porque era segredo de Estado dos Estados Unidos. Então, eu acho que a crítica correta que ser feita é não punir a população como um todo por conta de autoritários terroristas que estão lá em conflito com o Estado de Israel. Assim como o Estado de Israel, ao terminar essa guerra, vai precisar responder por meio dos seus dirigentes que estão hoje à frente do Estado de Israel por genocídio, por crime de guerra, né, e por violação de direitos humanos. E aí eu não estou dizendo que são genocidas, estou dizendo que vão responder vão ter todo o direito de se defender, mas os números de 40, 50 mil mortos falam por si só. Números dados pelo Hamas. Números respeitados pela comunidade internacional inteirinha. Inclusive o próprio Israel reconhece que matou 40, 50 mil pessoas. Fala, Rodolfo Maris. Eu preciso fazer um contraponto aqui, com todo respeito ao coronel, porque não é nesse sentido que a gente tem que pensar. Porque quando a ajuda humanitária vem, ela é partidária. Ela não vê Hamas, ela não vê Israel. Ela vê quem são as pessoas que de fato estão precisando disso. E trazer para essa seara e defender Israel talvez seja um contraponto muito ruim, porque o Brasil faz o seguinte, ele está de fato se opondo a essa decisão de Israel que não quer ajuda humanitária. E o Brasil faz certo, o governo brasileiro faz certo. Porque o que é uma ajuda humanitária? O que é uma ação de ajuda humanitária? São ações de ajuda humanitárias do fundo, principalmente as pessoas que precisam de necessidades agudas, quando um grande número de vidas está em risco.
O pessoal de Gaza está em risco? Eu pergunto para vocês. Está em risco de verdade ou não? Quais são alguns exemplos de causas humanitárias? Vê se o pessoal de Gaza, essas pessoas, essas crianças que está passando na sua tela, precisa de ajuda humanitária. Motivos políticos, a gente sabe que tem essa guerra aí. Causas ambientais, por enquanto ainda não está, a não ser que essa guerra seja provada lá na frente, que teve alguma coisa a ver com o gás, né? Tem essa questão do gás aí nos primórdios dessa guerra. Razões sanitárias também não seja o caso. Deslocamentos populacionais, será que eles estão sendo deslocados para um lado e para o outro ou não? Fome e desnutrição. Será que essas pessoas que estão nesses escombros agora precisam de ajuda humanitária? Essa é a grande questão. Será que Israel faz bem em não estar deixando essa ajuda humanitária entrar por causa do Hamas? Lembrando que pouquíssimo se sabe sobre pessoas que fazem ajuda humanitária, que estão nessa frente, que são hoje reféns do Hamas. Existem regras numa conduta dessa de guerra. E eles não vão ali pegar essas pessoas que vão fazer essa ajuda humanitária como reféns, como Israel promulgou aí. Não está na notícia, mas eu li o escopo todo da notícia. Eu li, essa notícia foi feita hoje. E está lá, um dos medos de Israel liberar é que essas pessoas sejam feitas de reféns lá pelo Hamas. E isso não vai acontecer, porque essa frente, que é muito direcionada pela ONU, age, e não é de hoje, na frente dessas guerras. Então, o Brasil condenando esse Estado de Israel faz muito bem. Pediram o Sérgio Marques e a Raquel, é sobre o que o Rodolfo está falando? Se for, sim, quem for, sim. Fala lá, Raquel. O que o Rodolfo está falando poderia ser correto se, e o Leandro também, se estivéssemos falando em uma guerra simétrica entre dois países. Nós estamos falando numa guerra assimétrica e o exemplo clássico, moderno, entre a facção terrorista Hamas e um Estado e um país, Israel. Nesse sentido, todos nós sabemos que guerras assimétricas são muito mais sangrentas, violentas, até porque o oponente, o terrorista, ele não cumpre regras, ele não cumpre lei, ele não está sob o manto de nenhum comando. Então, não existe uma possibilidade de aceitarmos ressalvas de terroristas, porque os terroristas não cumprem o que falam. E aí eu vou fazer um paralelo. Nós vivenciamos uma guerra assimétrica em facções criminosas nos morros e comunidades, até porque a PEC das favelas proíbe a incursão de polícias nesses morros. A população lá está subjugada pelos criminosos. Mas nós não temos ação humanitária ingressando, nem se propondo a ingressar para auxiliar as pessoas que ali estão subjugadas. É mais uma estratégia do grupo faccionário terrorista Hamas do que realmente buscar e caminhar por um caminho de paz. Fala, Sérgio. Bom, da mesma maneira, por que o Estado brasileiro não condena o Estado de Israel, perdão, o Estado do Irã, em relação às mulheres que, por exemplo, sofrem perseguições da polícia de costumes do Estado do Irã, por simplesmente não usarem, por exemplo, aquele manto, esqueci o nome técnico. Hijab. Exato. Por que o Estado brasileiro também não se manifesta a isso? Se manifesta. Nas arenas internacionais se manifesta. Nas conferências de direitos humanos e mulheres da ONU, o Brasil tem uma posição sempre crítica à limitação dos direitos das mulheres, inclusive por punição, por descumprimento de leis religiosas como essa. O Brasil se manifesta nas arenas internacionais. Arenas internacionais, ok. Nota do Itamaraty. Mas tem que ficar soltando nota... Ué. Vamos fazer uma lista de todos os assuntos do mundo. E porque quando é Israel, você solta sempre nota? Porque a ajuda humanitária, neste momento, está sendo impedida de entrar. Tá. São milhões de pessoas que não estão comendo hoje. Sem problema. A questão não é essa, a questão é a nota. A ajuda, evidentemente, que é necessária. Eu não estou falando isso, estou falando que o Brasil tem que ser pragmático no sentido de neutralidade em determinadas situações. Lógico que a ajuda humanitária é bem-vinda, evidentemente que sim. Mas por que o governo brasileiro toma sempre medidas contra um e não contra todos? No caso do Israel e a Palestina, a posição neutra, neste caso, é a de respeito aos dois territórios, a dois estados, né, com autogoverno,
com direito de autodeterminação, e é o Estado de Israel, antes mesmo desses ataques de 7 de outubro de 2023, que rompeu esses acordos. Então a posição de neutralidade é ser crítico a Israel, porque é a posição que, em respeito aos acordos internacionais que Israel ratificou. Então a posição de neutralidade não é defender Israel ou Hamas, é ser crítico ao não cumprimento de acordos como o de Oslo. E outra coisa, a gente está falando aqui... O senhor quer falar? Não, pode falar. A gente está falando aqui, o que deu a entender que a doutora Raquel Galinatti me passou aqui é de uma guerra que é assimétrica. Nenhuma guerra é simétrica, para começar. Segundo, essa ajuda humanitária não está sendo feita pelo Hamas. Não tem nada a ver com o Hamas. A gente está falando de outras instituições, como a ONU, por exemplo, que quer ir para a faixa de Gaza e quer levar comida, mantimento, cobertor, água para essas pessoas que estão no meio do fogo. É sobre isso. Não é sobre dar pauta para o Hamas ou dar pauta para Israel. Nesse momento, essa questão humanitária tem que se sobrepor sobre essa guerra. Essas pessoas estão indo lá, dando na cara delas a tapa, colocando ali diante da guerra para levar uma questão humana para essas pessoas. Água, comida, e dar um pouco de vitalidade para essas pessoas, dar um pouco de esperança para essas pessoas. Pouco tem a ver sobre apoiar o Hamas, esse grupo terrorista. E quando o governo brasileiro vem e fala que repudia a ação de Israel, é porque Israel entende que está em guerra. E nenhuma ajuda para aquelas pessoas que estão sofrendo vai ser bem-vinda. É dessa forma. Ninguém aqui apoia esse grupo terrorista que é o Hamas. Mas suspender uma ajuda humanitária está fora de cogitação. O Sérgio Marques, você acha que o governo de Israel está indo bem nessa condução dessa intervenção na faixa de Gaza? É a única opção que o Estado de Israel tinha é essa intervenção, não tem outra. Do jeito como foi feito? Infelizmente, o Estado de Israel ele é muito pequeno. O Estado de Israel, nesse período do 7 de outubro, ele acabou perigando a existência do Estado de Israel. O Estado de Israel teve que reagir. Agora, é lógico que, infelizmente, pessoas que não têm nada a ver com a história, tanto israelenses quanto os palestinos, estão morrendo nessa questão. Agora, o gerador, e nós não podemos perder a visão de que o gerador desse fato foi o grupo terrorista Hamas. O grupo terrorista Hamas, ele fez isso de propósito, porque ele sabia que o Estado de Israel teria que se movimentar, teria que atacar. E o grupo terrorista Hamas, ele não é um exército convencional, ele se esconde atrás da população. É muito... Olha as imagens quando são libertados aqueles reféns israelenses, aparece lá os combatentes, os terroristas do Hamas, utilizando aquele uniforme preto que brilha. Para aquele uniforme preto que brilha, ele tirou do saco, porque no dia a dia ele não utiliza aquele uniforme, ele se camufla no meio da população. Então, o Estado de Israel, a única solução de Israel era ter feito o que fez. Não tem muito que... Porque envolve soberania, envolve existência. Ao norte de Israel, Hezbollah. Ao sul, o Jihad Islâmica e o Hamas na faixa de Gaza. A autoridade palestina na Cisjordânia. O Estado de Israel tem que reagir. Agora, a proporção da reação, aí sim, evidentemente, que os órgãos internacionais vão trabalhar a respeito. Coronel, o senhor, só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que talvez se Israel autorizasse essa ajuda humanitária, não seria uma sinalização do cessar-fogo e de que, olha, nós estamos encaminhando aqui para ter uma paz. Então, nós estamos autorizando essas pessoas, seja da ONU ou outras instituições, a entrarem em Gaza e ajudarem, darem assistência para essas pessoas, depois saírem. Será que não seria uma sinalização positiva de que Israel quer que essa guerra acabe? Rapidinho, Sérgio. A retaliação, justamente o governo de Israel está tomando essa posição. A questão que eu estou falando aqui é do Brasil, pragmaticamente, não responder, não falar nada. Agora, evidentemente, que a questão humanitária tem que ser valorizada. Agora, o que o governo de Israel deseja é que as 24 pessoas que ainda são reféns do Hamas e estão nos túneis do Hamas lá na faixa de Gaza, sejam devolvidas. Estão vivas, a priori estão vivas. E o corpo de outras 30 pessoas sejam devolvidas, para que termine essa primeira fase. O Hamas não aceitou
a condição de libertação desses reféns israelenses. E, enquanto isso, o Estado de Israel está libertando, inclusive, terroristas palestinos que estavam presos nas prisões de Israel, por várias penas de prisão perpétua, por terem eliminados não só judeus, como o próprio povo palestino. Então, enquanto se liberam em torno de 40 judeus, inclusive mortos, se libertaram mais de 500 terroristas e pessoas presas.